Saudações a todos, eu sou o César Campiani. Nessa noite aqui de atividade do Museu Virtual da FEB, eu tenho o prazer de apresentar o trabalho do Coronel de Infantaria Júlio César Fidalgo Zari, intitulado Zé Carioca e o Tedesco. O Júlio já vem há um tempo se dedicando às questões relacionadas à FEB. Na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, ele foi autor de uma monografia versando sobre o tema, e também tratou da ação do 2º Batalhão do Regimento de Sampaio em seu trabalho final na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. O Júlio vem trabalhando com este grupo de estudos do projeto Museu Virtual da FEB desde 2014, é um dos membros precursores dessas atividades e hoje nós teremos o prazer de acompanhar a sua apresentação. Obrigado, professor César, pela introdução. Amigo de longa data, de várias discussões sobre o nosso assunto preferido, né? Força Expedicionária. É um prazer e uma honra, então, participar desse projeto aí desde 2014, praticamente do início, né? E estamos dando continuidade aí agora com essas apresentações, vai ser uma série de apresentações, e vão ser bem bacanas, bem elucidativas. E a ideia é trazer assuntos aí que não estão necessariamente nos livros, né? Ou que estão, mas teriam que ser lidos muitos livros para se chegar, né, a esse nível de informação. Então a ideia dessa apresentação é dar um geral, né, sobre a Força Expedicionária, um pouquinho do inimigo, como é que foi a montagem, como é que surgiu, né, esse personagem, o Zé Carioca, e que acabou dando nome aí segundo os soldados, né, a um dos tipos dos uniformes que eles utilizaram. Então é bastante interessante aí a abordagem. Algumas outras apresentações que virão pegarão esses assuntos mais a fundo, né? Mas essa primeira, como a título de introdução, aí, eu acho que é bastante interessante. Então vamos seguir. Nosso primeiro slide eu trouxe um pouco da canção do expedicionário, né? Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra. Ele mostra digamos, uma imagem corriqueira de uma tocha, que era um dos raros momentos aí que os febianos tinham de liberação do fronte. Durava aí, em média 8 dias, eles podiam viajar para Roma, Florença, Nápoles. Essa cena aí, ela existe em álbuns de vários veteranos. Eles estão atirando com uma arma de pressão num parque de diversões. E o interessante dela é notar as diferentes raças, né? Que a FEB ela foi formada por representatividade da população toda do Brasil, seja de cor, seja de região. Então essa foto ela sintetiza bem isso aí. Então, uma das ideias a serem passadas nessa apresentação é que a FEB, o pessoal da FEB, na verdade, ela foi uma representação muito acima da média da população brasileira. Apesar de alguns livros, tudo bem que escritos já faz algum tempo, eles tentaram, né, denegrir a atuação desse pessoal, seja lutaram contra velhos, contra idosos, era só formado por banguelas, formado por analfabetos, e a gente vai mostrar aí alguns dados, né, que obviamente contradizem esse tipo de informação errônea que foi propagada aí por anos e anos a fio. Então esse é o nosso sumário, né? Então vou falar um pouquinho do Zé Carioca, o que foi, um pouco do recrutamento, como é que foi montada, né, a Força Expedicionária, como é que se conseguiu reunir 25 mil pessoas aproximadamente, um pouco do treinamento, tanto no Brasil quanto lá na Itália, que também teve um pouco ainda, primeiro escalão principalmente, o Tedesco, que nada mais é do que o nosso inimigo alemão, que a gente foi combater, né, atravessando o Oceano Atlântico, e um pouquinho da campanha. Eu me ative mais ao ataque a Monte Castelo, e principalmente o último, que foi o que eu escrevi, segundo o César, né, eu escrevi aí na Exaú em 2005, e é uma das batalhas, obviamente, mais famosas aí da Força Expedicionária. Então, antes de começar a falar, a gente tem que voltar aí ao final do ano de 1942. Então, a gente tem aí o Mapa Mundi,
Em azul, aliados. Em vermelho, a União Soviética, que já tinha sido invadida no final do ano anterior pela Alemanha, quebrando aí o pacto Ribbentrop-Molotov. E em preto, o que ainda estava sendo ocupado pelo eixo. O norte da África já estava quase totalmente já recuperado do eixo, o Africa Corps já estava praticamente derrotado. Na Ásia, Japão já estava tendo derrotas, Batalha de Leyte e outras bem famosas aí, principalmente batalhas aeronavais. E a Europa ainda estava praticamente toda tomada, tanto por italianos quanto por alemães, porque a retomada começou efetivamente em 1944, ali com o dia D, em junho, né, de 1944. Então, esse aí é um overview aí do final do ano de 1942. Por que eu botei esse ano de 1942? Porque os Estados Unidos estavam numa corrida, né, desde dezembro de 41, quando foram atacados em Pearl Harbor. Eles entraram efetivamente na guerra e começaram a procurar aliados, principalmente grandes, que poderiam ser grandes aliados, como o Brasil, né? Um país grande, é um país baleia, né? Sua dimensão territorial desde aquela época, era o quinto maior país do mundo. Então, poderia ser de grande valia, né, estar ao lado dos americanos. Até porque existia, na época, a teoria do pan-americanismo, né? Então, que toda a América estaria unida se algum dos países fosse atacado. Os Estados Unidos foi, então os americanos começaram a pôr em prática isso aí. E colocaram a sua indústria cinematográfica também para correr atrás desses aliados. E uma das iniciativas foi fazer um personagem pela Walt Disney especificamente para os brasileiros, que veio a ser, então, o Zé Carioca. Então, à esquerda, temos aí a chamada em inglês, né? Apesar do título estar em espanhol, mas a chamada em inglês, do personagem Zé Carioca sendo apresentado pelo Pato Donald, que já era bem reconhecido lá no meio dos americanos. E à direita temos um encarte em português de época também, já com a tradução do título Alô Amigos. Então dá para perceber bem aí o Pato Donald e o Zé Carioca. Então, em 1942, os Estados Unidos se aproximaram, inclusive, na parte cultural com o Brasil, para tentar angariar, né, a simpatia, porque aqui vivíamos sob Getúlio Vargas, e ele, digamos que estava na dúvida de qual lado pender, né? Tinha muita simpatia pelos alemães, mas sabia que os americanos estavam mais perto, então ele ficava nessa, digamos, em cima do muro. E os americanos começaram a usar todas as suas ferramentas para poder puxar o Brasil para o lado deles. Então, em agosto de 42, finalmente o Brasil declarou guerra à Alemanha, até por causa do afundamento de diversos navios, a população começou a ir para a rua, exigindo que o Brasil declarasse guerra à Alemanha, porque, inclusive, muitos civis estavam morrendo, fora a carga que o país perdia, né? Em 1943, no ano seguinte, então, houve a criação da Força Expedicionária Brasileira, porque em 1942 declarou-se guerra, mas não se sabia ainda se a gente enviaria tropa terrestre para qualquer lugar que fosse. Apesar de que, logo em seguida, a Força Aérea e a Marinha brasileiras começaram a atuar, principalmente por causa da campanha submarina, né, alemã, que estava afundando não só navios brasileiros, mas toda sorte de navios aliados. Inclusive tem à direita aí um cartaz de época, né, o Brasil em guerra, e um submarino alemão sendo esmagado. E à esquerda temos uma foto já da FEB desfilando em 1943 lá no Rio de Janeiro, uma parte da FEB, né? Porque a FEB só foi reunida toda no Rio de Janeiro em 1944. Então, em 43, o Brasil efetivamente entrou na guerra e começou a preparar sua tropa terrestre para ir para o além-mar. Ainda não se sabia para onde, mas começou-se a preparar. Até porque o exército naquela época estava até 1940, né? A gente vivia aí sob a missão militar francesa, ficou desde 1919 aqui, assim que acabou a Primeira Guerra Mundial. O exército contratou uma missão militar que ficou aqui por 21 anos, mas ficou-se na dúvida da efetividade disso aí, porque a França caiu em 5, 6 semanas a partir do momento que a Alemanha resolveu invadir. Então, como é que a gente ficou? A gente ficou 21 anos aprendendo com os caras e eles caíram em 5, 6 semanas. E agora? O que a gente faz? Então, isso aí foi um outro aspecto de aproximação, né, com os americanos, porque a gente
poderia, né, ter o contato até com a doutrina que eles estavam desenvolvendo. Eles estavam fazendo grandes exercícios na época, até para desenvolver o exército deles também, que era pequeno quando começou a guerra para eles. Então, apesar de que eles tiveram uma preparação muito maior do que a nossa, né, a logística, tudo que eles resolveram entrar de cabeça na guerra foi muito maior do que a nossa. Para se ter uma ideia, eles conseguiram colocar 8 milhões de soldados somente na Europa, né? Tirando os fuzileiros navais que foram basicamente para a Ásia. E nós aqui montamos uma divisão com 25 mil, para notar digamos, para efeitos de comparação, né? Já em 1944, buscando não só ratificar essa aproximação com o Brasil, mas também buscar novos parceiros, a Disney novamente faz mais um desenho, agora adicionando Panchito, mexicano. Então o México também era um país vizinho aos Estados Unidos e é um grande país nas Américas, então fez um novo desenho chamado Os Três Cavalheiros. Então é mais uma produção que aparece o Zé Carioca e mais uma tentativa dos Estados Unidos tentar pegar aliados usando inclusive a parte cultural, né, até a sua grande indústria cinematográfica. E à direita um cartaz já com um militar da FEB, 1944, e o Brasil está presente, ou seja, já estava se pensando em realmente enviar tropa terrestre para qualquer lugar que fosse, tanto faz norte da África ou Europa. O norte da África ainda tinha alguma possibilidade, né? Até porque em 1943 mandamos uma missão de reconhecimento. O general Mascarenhas de Moraes foi ao norte da África, existem fotos disso aí, e aí era uma possibilidade do TO naquele momento. Vamos lá. Ainda sobre Disney, o jornal O Globo tinha um encarte especial chamado Globo Expedicionário, inclusive era enviados milhares de números desse Globo Expedicionário para a Europa, para os febianos lerem, né, notícias, e o Globo Expedicionário pediu para o Walt Disney para fazer um desenho especificamente sobre a FEB, e aí veio essa cobra estilizada com 2 revólveres. Essa cobrinha, ela foi desenhada pelo próprio Walt Disney, e hoje em dia ela fica com as organizações Globo, né? Esse é o desenho original, que acabou sendo por algum momento o desenho da FEB, né? Apesar de não ter sido adotado oficialmente nos uniformes, mas é uma variação aí, digamos, conhecida da FEB. Vamos lá. Agora, falando um pouco sobre o recrutamento, então foi propagado por muito tempo que a FEB foi formada por analfabetos. Bom, aí temos a população do Brasil em 1940, 41 milhões de habitantes mais ou menos, e tínhamos 56% de analfabetos no Brasil. A FEB ela tinha um efetivo de 25 mil homens, ou seja, 0,0006% da população brasileira. Se a gente tomasse a mesma proporção da população brasileira, então a gente teria 14 mil analfabetos no Brasil. Então eu vou apresentar alguns dados, alguns fatos que contradizem isso aí. Era impossível a gente ter 14 mil analfabetos na FEB. Vamos lá? Vamos mostrar o primeiro, então. Como eu já falei, Globo Expedicionário, mais de 38 mil exemplares somente desse jornal foram enviados à Itália. Então a gente tem inúmeras fotos desse pessoal lendo jornal, né? Então dessa maneira eles ficavam, como demorava a notícia chegar no front, o jornal era uma das fontes que eles tinham de ter notícias gerais, seja do futebol, porque o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca não pararam, seja do futebol, seja de acontecimentos, televisão, esse tipo de coisa. Vamos lá. Também tivemos jornais que foram, digamos, editados nos próprios batalhões. Então tivemos aí o próprio Zé Carioca, a Cobra Fumou, a Tocha, entre inúmeros outros. Então tinham batalhões, regimentos que faziam seus próprios jornaizinhos. Então eram diversos jornais, e muitos deles escritos, datilografados por soldados, por cabos. Então, assim, é mais um dado que contrapõe
que a FEB era formada, na sua maioria, por analfabetos, né? Esse também é interessante, essa pesquisa foi feita já no contexto do Museu Virtual, foi um artigo publicado na revista dos Correios, ela está disponível online. E um dado interessante que eu não tinha nem ideia, até essa pesquisa, que foram enviadas ou recebidas por febianos 2.500.000 cartas. Ou seja, cada febiano, mais ou menos a cada 3 dias, ou mandava ou recebia uma carta. Então é um dado bastante interessante também. Como é que eu teria essa média para um efetivo de 25 mil se a maioria fosse analfabeto? Não teria como. Senão o cara viveria só escrevendo carta na guerra. Tudo bem, a gente acha às vezes que a guerra é o tempo inteiro trocando tiro, e não é. Tem-se muito tempo, digamos, morto. E era esse tempo que o cara aproveitava para escrever uma carta, para ler, reler 10.000 vezes a mesma carta. Só que a quantidade de cartas que foram enviadas e recebidas, ela contradizem qualquer teoria de que a FEB era formada, na maioria, por analfabetos, né? Então, tá aí mais um dado que contrapõe essa ideia aí. Vamos lá? Um outro dado interessante, quantidade de livros escritos por febianos. São mais de 100, 200, não sei ao certo, mas foram muitos. Eu botei aí apenas a capa de 5 deles, mas bem representativos. O primeiro da esquerda de cima, A Febre pelo Seu Comandante, escrita pelo próprio general Mascarenhas de Moraes. Inclusive, é um livro bastante interessante porque ela traz muitos dados gerais sobre a Força Expedicionária. O livro de cima do meio, Depoimento de Oficiais de Reserva da FEB, um livro bem interessante também. Na minha opinião, é um dos top 5 livros a serem lidos para quem quer se inteirar sobre a história da FEB, escrito por oficiais da reserva, que foram, digamos, a massa da oficialidade entre tenentes até capitães, né? E um livro bastante interessante. À direita, A FEB por um Soldado, escrita por um soldado da FEB. Então, digamos que na hierarquia é a parte mais baixa, né? É o primeiro posto, soldado, e tivemos vários soldados escrevendo livros após a guerra. Elza Cansanção escreveu também um livro, então já também a representatividade feminina, tínhamos poucas enfermeiras na FEB, em relação aos 25 mil eram bem poucas, eram menos de 100. Então, até elas também tiveram essa representatividade aí na parte de se escrever livros no pós-guerra. E, por último, um tenente também temporário, né, de NPUR, CPUR, escrevendo um livro até com o professor César, aí nos anos 2000 e pouquinho, Irmãos de Armas, também um dos melhores livros escritos sobre a FEB até hoje, porque ele retrata a história da infantaria. Então, quando a gente pensa em guerra, a gente pensa geralmente em infantaria. É o soldado carregando sua mochila, com um fuzil na mão, dentro de uma trincheira ou fazendo uma marcha. Então, é um dos livros bastante interessantes aí a serem lidos sobre a história da FEB. Então, a quantidade de livros escritos também contrapõe essa ideia de que a maioria da FEB era formada por analfabetos. Um outro ponto também era o alto grau de adestramento que se tinha que ter, por exemplo, na artilharia. Então, essa foto à esquerda abaixo, ela mostra uma régua de tiro. Então, como é que eu ia conseguir aprender a fazer isso aí para o cálculo de tiro? Na foto de cima aí, nesse desenho, tem como é que é feito o cálculo de tiro. Então, não é tiro tenso, é um tiro curvo, que tem várias contas a serem feitas, coloca-se o clima, a velocidade do vento, é uma infinidade de dados para poder executar o tiro. E a artilharia a gente não bate ponto, né? Bate área, mas tem uma certa precisão também. Então é impossível para alguém que não sabe ler aprender a fazer um tiro de artilharia. E a gente tinha 4 grupos de artilharia, então era um efetivo considerável. Não eram apenas 5, 10 soldados, era um efetivo considerável que tinha que operar com esse tipo de armamento. E também, até num dos livros do César, temos ali, olha só, a divisão. 7% de todos os febianos tinham o ensino superior. 23% o ensino médio e o restante o ensino fundamental. Naquela época, diferentemente de agora, não bastava assinar o nome para o cara não ser considerado analfabeto. O cara realmente tinha que escrever e tinha que saber ler. É um critério diferente do critério usado atualmente. Então, com essa divisão aí, com essas porcentagens, a gente já vê que praticamente é impossível a gente ter algum analfabeto no meio dos 25 mil militares que foram para a Itália em 44.
Uma outra falácia é que a febre era formada por raquíticos e desdentados. Então a gente tinha aí uma tabela à direita com expectativa de vida de acordo com as regiões do Brasil. Nós tínhamos representatividade de soldados de todas as regiões. O mapa da esquerda ele mostra os estados do Brasil à época, né, em 1940, então é uma configuração um pouco diferente do que a gente conhece hoje em dia, mas de todos esses estados aí saíram soldados para a FEB. E a massa foi convocada dos estados do Sudeste e do Sul. Apesar da representatividade de todos, a maioria era do Sudeste e do Sul, que tinha expectativa de vida melhor. Ou seja, as condições de saúde eram relativamente melhores quando comparadas às outras regiões. Mas, por exemplo, uma amostra também do Nordeste. 600 convocados entre os universitários de lá. Então não era pessoal lá do Agreste, o pessoal que não sabia ler, que era raquítico, não era. Era o pessoal selecionado já na população. Até pelo nível de educação que eles tinham, eles já tinham uma pré-seleção. Então esse já é um primeiro dado que contrapõe essa falácia aí de raquíticos e desdentados. Pode passar. Um outro dado, tamanho dos uniformes da FEB. 30% dos uniformes foram confeccionados de tamanho grande, 50% médio e apenas 20% tamanho pequeno. Se a FEB era formada por raquíticos, a gente teria aí a maioria tamanho pequeno. O cara, quando é raquítico, ele não vai crescer, ele não vai ter 1,90 m, não vai ter 80 quilos. Ele vai ficar lá com seu 1,50 m e com seus 50 quilos. Então, essa grade de uniformes aí, essas porcentagens, elas já mostram que é uma outra falácia que a FEB foi formada por raquíticos. Até porque, quando chegaram na Itália, eles começaram a ter acesso às rações americanas, ração tipo K e por aí vai, que eram rações altamente calóricas. Então, mesmo que eles chegassem magros no TO, que até foi o caso, porque o treinamento físico da FEB foi bastante, digamos, desgastante, então eles chegaram magros por causa da preparação física, e não porque eles não comiam, não eram raquíticos. Não eram raquíticos. Então, eles tiveram contato com essa ração americana e isso aí teve a reposição calórica durante a campanha. Até porque o gasto calórico no inverno, quando eles pegaram a defensiva de inverno, que tinha que ficar dentro do seu foxhole, né, da sua trincheira, com neve até o joelho, com certeza o corpo, para manter a temperatura, ele trabalha numa velocidade maior. Isso aí consome mais caloria. E se não tivesse essa reposição, possivelmente teriam morrido muitos febianos só por causa de hipotermia. Então é um outro dado interessante. Já agora em relação ao treinamento, tem autores que gostam de comparar, né, a FEB com as divisões americanas que estavam lá na Itália. Só que alguns dados a gente tem que levantar para fazer uma comparação dessa. Por exemplo, que está em branco aí, total de meses de treinamento da FEB, 5, efetivo, treinamento efetivo, 5 meses. Em comparação com a 10ª Divisão de Montanha Americana, que só chegou ao TO em 45, mas ela estava presente no último ataque a Monte Castelo para frente, nas operações. A 10ª teve um treinamento de mais de 24 meses. Então, quem tem o mínimo de contato com o treinamento militar sabe que 2 anos para 5 meses é uma diferença absurda. O grau de adestramento é bem maior, ainda mais quando a gente considera não só o indivíduo, né, o soldado, mas a ação em grupo, seja o grupo de combate, seja do pelotão, companhia, batalhão. Quanto mais alto, maior tem que ser essa integração entre a infantaria, artilharia, cavalaria, e essa integração não se consegue em apenas 5 meses. Então o grau de adestramento da 10ª Divisão de Montanha, quando chegou na Itália, era maior do que o da FEB quando a FEB chegou na Itália. Agora, a gente tem que também levar em consideração que quando a 10ª chegou na Itália, a FEB já estava há alguns meses no TO. Então, o aprendizado no teatro de operações, ele tem uma velocidade maior, até porque é um aprendizado, digamos, feito com sangue. Então, quando a 10ª chegou, a FEB já tinha um grau de adestramento grande. Só que quando a gente compara a 10ª chegando e a FEB chegando, aí fica meio complicado, né, de comparar os dois. Tínhamos também o fato de que, eu já comentei, tínhamos aqui a missão militar francesa. Na verdade, no Exército Brasileiro, a gente tinha uma discussão em qual missão militar trazer para o Brasil para atualizar a doutrina do Exército Brasileiro desde o início da República.
E ficava-se nessa discussão, ou trazer o francês ou trazer o alemão para cá. Inclusive, o exército mandou vários oficiais para o exército alemão, que até ficaram conhecidos como jovens turcos, né? Esse pessoal puxava a sardinha para o lado do alemão, e muita gente no Brasil puxava a sardinha para o lado do francês. Inclusive, a gente comprava armamento dos dois. Tínhamos canhão Krupp, tínhamos fuzil Minié. Então, era, digamos, literalmente uma salada de fruta aqui na nossa doutrina. E aí, começou a Primeira Guerra Mundial. Aí o exército, opa, vamos esperar ver o que vai acontecer com essa Primeira Guerra Mundial. E aí, no final das contas, depois de 5 anos, a França foi uma das vencedoras, né? Junto com os demais aliados, Estados Unidos. Inclusive o Brasil foi um dos aliados, apesar de ter entrado só em 17 e ter uma participação pequena, mas foi um dos aliados também. Acabou a Primeira Guerra Mundial, França vencedora, o exército foi, tudo bem, vamos trazer então agora missão militar francesa. Em 1919 começou, aqui já tinha tido uma missão militar, tanto veterinária quanto para a Polícia Militar de São Paulo, na época, que era a Força Pública. E aí ficaram aí até 1940, quando a França, então, estava na iminência de ser invadida, e a missão militar francesa retornou para a França, até o general Gamelin, que estava aqui como chefe da missão, foi o responsável pela defesa da França aí, mas não tem como remediar do jeito que estava, do jeito que a Alemanha estava, já com a Blitzkrieg, não tinha muito o que fazer. Desbordaram lá a linha Maginot e aí chegaram a Paris aí em 6 semanas. E aí aqui a gente ficou com um problema. Ficamos 21 anos aprendendo e os caras caíram lá em 6 semanas. E agora, o que fazer, né? Em relação à preparação física, a gente não recebeu tanto armamento aqui, a gente recebeu apenas amostragens dos armamentos que utilizaríamos no teatro de operações. Receberíamos 12 americanos, isso aí estava nas tratativas que foram feitas entre o Brasil e os Estados Unidos desde 1942. Nós faríamos o uniforme, faríamos o equipamento individual e mais algumas coisas, e em contrapartida receberíamos a título de compra, né, que era o Lend-Lease, dos americanos, o armamento tanto individual, quanto coletivo, quanto pesado. Inclusive navios, aviões e por aí vai. Mas a preparação física, que era uma das únicas coisas que a gente tinha como fazer aqui, né, sem o armamento americano, foi bem, digamos, puxada. Faziam marchas, faziam treinamentos, pista de corda, que dá para ver nas fotos aí. Então, apesar de não ser tão específico esse tipo de treinamento, mas ele serviu para dar uma base física para o soldado da FEB, que ajudou ele a passar, inclusive, a defensiva de inverno com uma certa, digamos, condição física que ajudasse ele a suportar as agruras lá, não só do combate, mas da temperatura também. E só lembrando que eles pegaram uma temperatura lá que é anormal, né, para aquele período na Itália. Eles chegaram a pegar menos 20 e não é tão normal acontecer isso aí lá. O normal lá é menos 10, menos 5, menos 20, não é tão comum. E eles pegaram lá no inverno de 44 para 45. Aí chegando na Itália, eles tiveram mais 3 semanas de treinamento, né? O normal para as divisões americanas era ter mais tempo, até 2 meses de treinamento para se aclimatar ao TO. Se aclimatar, eles observariam outras divisões em algumas ações menores para poder ver como é que funcionava, ver como é que é um tiro real, troca de tiro, como é que é a artilharia dando tiro para cima do inimigo. E realmente tiveram contato aí sim com o armamento, mas todo mundo recebeu seu armamento, o fuzil, que tem gente que até hoje tá na discussão, a FEB foi, digamos, entre aspas, sacaneada porque recebeu um fuzil meio que de segunda categoria, que era o Springfield, e não recebeu o Garand, as divisões americanas recebiam o Garand. Isso aí pode até ser um assunto para palestras futuras, mas, em suma, cada soldado recebeu seu armamento, treinaram lá, deram tiro real, metralhadora e tudo, e por aí vai. Nenhum armamento que a gente tinha aqui foi aproveitado na Itália, seja fuzil, seja metralhadora, seja morteiro, nada de armamento foi levado para a Itália. Apenas a pistola Colt que a gente já tinha aqui foi exatamente o mesmo modelo que os oficiais e os sargentos receberam na Itália. Mas o armamento maior foi um armamento todo novo a ser recebido lá. Agora, em relação ao inimigo, né, o Tedesco, então o Tedesco era como o italiano se referia ao alemão, e acabou que o Fabiano começou a chamar ele também de Tedesco, né? Não era
uma palavra, digamos, conhecida do vocabulário brasileiro. Então eles aprenderam isso aí lá na Itália. E os livros mais antigos tinham alguma coisa que falava que Feb chegou a lutar contra a SS. Então, isso aí é até para uma, digamos, uma memória, um ato falho de Fabiano, que seja, porque às vezes tinha esse contato com uma tropa mais aguerrida da Wehrmacht, do exército alemão, ou até da Luftwaffe, mas pelo temperamento, às vezes, num contra-ataque alemão, os caras achavam que era SS, e não é verdade. A FEB não teve contato com tropa da SS. Apesar de terem SS nas divisões do exército alemão, eles ficavam mais como, digamos, representantes do governo alemão junto ao exército, para ficar literalmente de olho na tropa, para ver se não tinha desertor, para ver se não tinha gente denegrindo a imagem do Hitler e por aí vai. Mas tropa da SS, a FEB não teve contato. As 3 divisões que a FEB teve mais contato aí, digamos, trocando, né, tiro, ações mesmo, foi a 232 Divisão de Infantaria do Exército Alemão, que estava ali defendendo o Monte Castelo e as cercanias, tinham outros montes em volta. A 114 Divisão Ligeira, ou Jäger, estava defendendo ali, uma parte dela estava defendendo Montese, então uma ação subsequente. E tivemos aí a rendição da 148 Divisão de Infantaria, também do Exército Alemão, já numa fase final da guerra. Foi a maior apreensão de alemães ao mesmo tempo em toda o teatro de operações da Europa. Foi a FEB que fez, já estava no finalzinho, né? Mas até tem gente que se refere à Batalha de Fornovo, mas não foi uma batalha. Teve alguma coisa, teve tiro, mas não chegou a ser uma batalha. Então, essas aí foram as 3 principais divisões que a FEB teve contato na Itália, e as 3 eram do exército alemão. Vamos lá. Tem um livro bastante interessante para quem quiser ler sobre o inimigo. Ele fala especificamente sobre a 232 Divisão de Infantaria, que estava defendendo Monte Castelo, que é o Bombardeiros, Caças e Guerrilheiros. É um livro bastante interessante porque conta o outro lado. Inclusive tem passagem lá de quando eles têm contato com o brasileiro no front. Então, é livro em português, é um livro bacana de ser lido aí, porque ele conta o outro lado da história também, né? E a gente não fica somente aí lendo a história do nosso lado. É interessante ver a visão do inimigo em relação a gente também. Essa 232 Divisão tinha o general von Gablens, que era veterano da Guerra da Rússia. Então, uma das falácias que também fala é que a FEB foi para lá primeiro para passear e segundo para combater velho e criança. E não é bem verdade, né? As divisões da Itália, elas pegaram remanescentes da campanha do Norte da África, que eram veteranos, digamos, bem experimentados em combate, e veteranos também da campanha da Rússia. Então, assim, tinha gente com bastante experiência em combate, e isso aí faz diferença quando a gente está num grupo. Se pega um grupo só de novatos, é uma coisa. Se pega um grupo de novatos, mas que tem misturado a eles veteranos, é outra história. E também tem o seguinte, eu sempre conto isso aí em palestras ou em conversas. Se eu pego um senhor de 70 anos dentro de uma trincheira, com mais um soldado do lado para remuniciar a metralhadora que ele está atirando, ele vai ficar estático. Com munição à vontade, ele vai matar 100 soldados de 18 anos vindo na direção dele. Até mais. Então, assim, o alemão estava numa certa fase de que a FEB atacou lá, ele estava na defensiva. Então não interessa se o cara tem 18, 15, 70 anos de idade. Ele está com uma metralhadora na mão, que era uma metralhadora, comparando-se com a que o brasileiro usou, que era americana. Era um armamento melhor que o nosso. Então, é relativo esse negócio também de combater velho. Depende de qual o contexto que a gente está falando, né? Vamos lá. Isso aí é um mapa italiano, da frente italiana, já em março de 45. Então a gente tem à esquerda aí o 5º Exército Americano, que era o exército no qual a gente foi enquadrado, né? O exército inicialmente de Mark Clark. À direita do mapa do italiano, ao sul, aí, tínhamos o 8º Exército Britânico, então era os vizinhos de leste, e tínhamos as divisões alemãs, que estavam defendendo aí várias linhas sucessivas. A mais famosa é a linha gótica,
Essa fase aí já estava lá no final das operações, né, em março. Depois disso aí teve só ataque a Montese e aí as rendições alemãs acontecendo, né? Mas isso aí é só um overview de CONCACAF de tropas que tinham. Tinham tropa americana, tropa brasileira, tropa da África do Sul, tropa da Polônia à direita, tropa inglesa e no norte tropa alemã e italiana defendendo aí a República de Salò, né? Que foi quando teve a defecção da Itália, dividiu-se em dois, o reino ficou ao sul e a norte, República de Salò, comando de Mussolini. Agora já chegando nos finalmente, em campanha, então a gente teve a oportunidade de visitar já Monte Castelo, as cercanias dele, algumas vezes, e essa foto especificamente, essas duas fotos, essa linha vermelha, ela mostra aí mais ou menos a última posição da onde o soldado conseguia chegar mais ou menos perto do Monte Castelo sem tomar tiro. Obviamente que tomava, porque tinha tiro de artilharia, tinha tiro de morteiro, tinha campo de minas, tinha toda sorte de, digamos, de artefato inimigo sendo jogado contra o soldado da FEB. Mas a partir da linha vermelha, aí não tinha jeito. Aí ele tomava tiro de tudo quanto é jeito, inclusive tiro tenso, de fuzil, de metralhadora, de bazuca e por aí vai. E vejam que o Monte Castelo ainda está longe. Então ele passou a linha vermelha, ainda tem que correr muito até chegar ao Monte Castelo. Fora subir o Monte Castelo, que ainda era uma outra história. Eu tive a oportunidade de subir em novembro, já tinha tido algumas chuvas, já estava esfriando, tinha neve já em alguns pontos, e já é ruim de subir pela encosta oeste. E imagina com peso, carregando fuzil e tomando tiro. Então é realmente uma experiência bem interessante que eles devem ter tido, não é à toa que morreram mais de 100 brasileiros só para conquistar esse monte aí, né? Aqui já é a visão, então, do Fabiano na linha vermelha, dá para ver que tem mais um pedacinho da linha vermelha, e a partir daí, aí tava tomando tiro de tudo quanto é lado. E dá para ver também outros morros, o Monte Castelo está um verde um pouco mais claro, é o morro mais próximo aí que estão perto, tem duas casas aí, construções ao sopé, mas notem que à esquerda dele tem uns montes, uma cor mais escura. São os montes que são mais altos, apesar de não dá para ver dessa visão, dessa direção, os morros que estão em volta são mais altos que o Monte Castelo. Inclusive, num dos ataques, o brasileiro chegou no pico do Monte Castelo, só que teve que retrair, porque começou a tomar tiro dos morros que estavam ao lado, que era o Della Torraça, o Gorgolesco e por aí vai. Então foi um erro até, digamos, tático, se atacar Monte Castelo sem atacar ao mesmo tempo ou conquistar antes os morros que ficam ao lado. E isso aí foi um erro tático que foi consertado para o último ataque a Monte Castelo, até porque teve um ataque defasado, a 10ª de montanha começou a atacar esses morros 2 dias antes da FEB atacar Monte Castelo, porque é uma cadeia montanhosa que vai correndo para oeste, para a esquerda. Então eles começaram a atacar 2 dias antes. Quando eles começaram a chegar perto, aí a FEB foi e atacou e teve um ataque simultâneo aos dois, tanto ao Monte Castelo quanto aos morros que estavam, digamos, a norte e a oeste aí, né, da nossa elevação. Então aí de novo, vendo a linha vermelha, então vejam a distância que tinha que ser percorrida até chegar ao pico do Monte Castelo. Dava mais de 1.000 metros. Então vejam que em campo aberto eles tiveram que correr bastante e, como eu já falei, toda sorte de tiro, mina, arame farpado, tudo acontecendo ao mesmo tempo e tendo que correr ainda para chegar e aí começar a atacar realmente o morro, né? Então com certeza foi uma tarefa bem complicada. Eu estou falando em relação a quem fez o ataque frontal, né? Mas teve o ataque de flanco também por Abetai, então à direita, né, do Monte Castelo. Abetai está marcado aí com um pontinho amarelo, está à direita, um pouco mais abaixo da linha verde. Então teve ataque simultâneo das duas direções também. O que eu estou comentando é quem fez ataque de frente a partir da linha vermelha em direção ao monte, né? E aí está a direção de ataque principal em azul, e olha de onde que vinha tiro contra esse ataque. Todas as outras cotas ou morros em volta do Monte Castelo, e eram morros mais altos. Então, no meio militar, a gente tem um conceito que se chama comandamento. Então, quando eu tenho comandamento, eu estou mais alto do que meu inimigo, e eu consigo atirar e observar ele.
E não necessariamente ele consegue me observar ou atirar em mim. Então o alemão ele tinha comandamento sobre o Monte Castelo. Então isso que tornou tão difícil a conquista desse monte. Foi necessário aí 4 ou 5 ataques, dependendo se a gente considerar aí os ataques de 24 e 25 mesmo ou não. Então por isso que demorou a gente ter êxito, entre outros fatores, mas esse foi um dos fatores a gente não conseguir ter êxito logo de cara nesse tipo nessa conquista aí, né? Aí uma outra vista, né? Então, Pequot 877, vejam que ele é mais baixo do que os que estão em volta. Ó, Belvedere, Gorgolesco e Della Torrácia. Então, esses outros mais altos ficaram a cargo da 10ª Divisão de Montanha, que estava presente apenas no último ataque a Monte Castelo. Então, eles participaram da Operação Encore, que é ainda, né, em francês. Então, eles participaram ainda porque eles não tinham conquistado. A ideia dos aliados era conquistar Bolonha até o Natal de 44. Não foi possível, em parte por causa disso aí, não conquistamos essas elevações, que elas dominavam uma estrada importante italiana que demandavam até Bolonha. Então não foi possível até o Natal, e aí fez a Operação Encore para, de novo, vamos lá e vamos dessa vez conquistar, até porque tiveram mais meios, teve emprego da Força Aérea e por aí vai. Então não tinha mais como também o alemão continuar defendendo, é porque ele estava perdendo em todos os outros frontes da guerra, seja fronte russo, que estava já na Europa do Leste, já tinha tido a invasão da Normandia, o sul da França e por aí vai. Aí um quadrinho comparativo, né, em relação aos ataques. Então, quando tiveram os primeiros ataques, treinamento no TO, foi aquele treinamento de 3 semanas. A partir daí eles já entraram em operações, naquelas primeiras conquistas que foram relativamente fáceis, né, para a FEB. E aí, para a direita, a gente já vai indo em direção aos últimos ataques a Monte Castelo, né? Para vocês terem uma ideia, não houve preparação de artilharia no primeiro ataque, e aí no último ataque já teve uma preparação maciça. Toda a artilharia da FEB estava atirando no último ataque, seja com artilharia 105, seja com 155mm, e ainda tinha artilharia americana atirando junto. Apoio de força aérea não teve, ou foi insuficiente nos primeiros ataques, até porque teve mau tempo, e no último teve o Sentapua atacando Monte Castelo também, então teve uma ação, digamos aí, conjunta do exército com a força aérea no último ataque a Monte Castelo. E o inimigo, que era relativamente desconhecido no primeiro ataque, já era bem conhecido, sabia-se já qual era o valor, quantos homens mais ou menos tinha, quem era que estava lá defendendo, quem era até o comandante. Então isso aí são operações de inteligência que foram feitas aí, até na defensiva de inverno, né? Muitas patrulhas foram feitas, o fronte ficou estagnado, mas estagnado da seguinte maneira: não teve movimento de tropa grande, não teve um ataque de batalhão, de regimento, mas as patrulhas aconteciam praticamente todo dia, na neve inclusive a FEB teve treinamento aí até com esqui, né? Receberam roupas brancas de camuflagem na neve, então isso aí merece até só essa parte da defensiva de inverno merece uma palestra por ela mesma. Então essas patrulhas, elas levantaram bastante informações, pegaram bastante prisioneiros de guerra, que foram feitos interrogatórios, é claro, e aí foram se levantando e foi se conhecendo mais a fundo o inimigo que estava em posição. Então, vejam bem a diferença da coluna da direita do quadrinho para a coluna da esquerda. Então, na coluna direita, obviamente que a gente tinha muito mais condições de ter êxito em relação ao ataque a Monte Castelo, até porque a gente teve o apoio também da 10ª de Montanha, como eu já falei, atacando os montes que estavam em volta aí do Monte Castelo, né? E aí, chegando nos nossos finalmente, a título de conclusão, então, como grandes ideias aí que a gente falou hoje. Então, houve dificuldade na seleção, até porque inicialmente a gente teve que adotar o critério americano, e aí ficaria difícil de saúde, né? Difícil de a gente acompanhar eles para montar os 25 mil. Teve-se que abaixar um pouquinho o critério para a gente poder montar, né, uma divisão de exército. O recrutamento foi acima da média do povo brasileiro, então aquelas falácias de que eram analfabetos, que eram desdentados, que eram raquíticos, a gente rebateu aí com alguns dados, né? Então, são infundados aí, isso aí
pode ser por parte de revanchismo, e até eu considero porque até um pouco de desconhecimento, porque eles foram escritos há algum tempo, mas já eu acho que já passou da época de continuarem propalando esse tipo de inverdade aí. O treinamento foi defasado se a gente comparar com as divisões do exército americano, né, como foi mostrado. Não dá para comparar uma divisão nossa que foi montada, não digo às pressas, mas com as condições que o Brasil tinha à época, seja de indústria, seja de preparação do exército. Então, assim, não dá para a gente comparar até com a mobilização que a nação americana fez. Pô, eles botaram toda a indústria deles, que era muito maior do que a nossa, à disposição, né, da montagem do exército deles. Para vocês terem uma ideia, em 42 a gente começou a montar, fez a negociação para montar a Companhia Siderúrgica Nacional. Então fez parte da negociação isso aí. O americano poder, digamos, financiar essa montagem da Companhia Siderúrgica, né, em Volta Redonda. O inimigo não era formado por velhos e crianças, então a gente viu que, apesar de poder ter velho e criança, ele tinha inimigos bem experimentados em combate. Então isso aí faz toda a diferença quando a gente fala em grupo, né? Um grupo combatendo. O terreno era ingrato, a FEB não treinou para combater em montanha, a gente não era uma tropa especial, mas com o tempo, o aprendizado, lá como eu falei, aprendizado com o sangue, acabou ensinando a FEB a treinar, a combater em terreno de montanha, né? Inclusive, dos ensinamentos disso aí foi 40 anos depois, praticamente, o Exército estabeleceu o 11 Batalhão de Infantaria de Montanha, eu acho que foi em 87. Então, a gente começou a ter uma tropa de montanha 40 anos depois, mas foi em face desse contato que a gente teve também com a tropa, né, com a 10ª Divisão de Montanha. E atualmente a gente tem a 4ª Brigada de Infantaria de Montanha, que é em Minas, mas cujo principal, digamos, elemento de combate é o 11, até hoje, o 11 Batalhão de Infantaria de Montanha. E o aprendizado foi durante a guerra. Obviamente que o aprendizado que eles tiveram lá foi muito maior do que qualquer treinamento que eles tenham tido aqui. E como a gente já viu, foi um treinamento curto, sem muitos meios, então o aprendizado que eles tiveram lá, obviamente, foi muito maior do que qualquer outro treinamento que eles tiveram aqui. E com isso aí, então, acho que a gente passou uma ideia geral do que foi a FEB, rebatemos aí algumas coisas que falam, tentando denegrir a imagem deles, e com as próximas palestras aí, eu acho que muita informação a mais a fundo, né, vai ser passada, e eu acredito que seja bastante interessante vocês continuarem acompanhando aí o canal do Museu Virtual para aprender um pouco mais aí sobre a nossa FEB. Obrigado a todos, forte abraço. Júlio, obrigado pela excelente apresentação. Deu para ter uma ideia bastante ampla das várias complexidades que envolveram a formação da FEB, né? Como muitas dessas dificuldades até hoje elas são mal compreendidas, né? Quando você fala, por exemplo, no extrato demográfico que compôs a FEB, como ele não era um espelho do Brasil, apesar do maior cronista da campanha, que foi o Rubem Braga, ter utilizado essa expressão, perdão, a FEB é um espelho do Brasil, ele estava apesar de estar lá, ser testemunha dos episódios, conviver diariamente com aquela realidade por mais de um ano, de ser uma expressão bela, né, ela não corresponde à realidade. A FEB foi uma amostra, uma parcela privilegiada em muitos aspectos do que o Brasil tinha para oferecer na época, né? E quem trabalha com a FEB sabe que está sempre sendo necessário retomar esses pontos. Isso é, claro, próprio do conhecimento histórico, né? Não quer dizer que porque os pesquisadores, os historiadores alcançaram alguns consensos, eles vão ser de domínio comum, eles automaticamente passam a ser aceitos e ser de conhecimento geral. Essa é uma questão própria do conhecimento histórico, né? Demora até que haja uma consciência mais ampla de algumas coisas que são muito bem resolvidas pela historiografia, se é que essa consciência, enfim, chega a todos. Mas nós estamos sempre retomando esse assunto, né? Porque sempre aparece, seja na imprensa, seja nas inúmeras publicações na internet ou lives, é muito comum ver esse
julgamento a respeito da FEB, até por uma questão meio mitológica, meio de folclore, né? Aquela história do caboclo, da força do sertanejo, ou às vezes até de maneira jocosa. E você começa numa discussão até entre os professores, as pessoas começam a duvidar desses dados, assim, que a FEB era uma tropa composta, na sua maioria, por homens alfabetizados, né? Quem examinou quantidades consideráveis de cartas, né? E nós temos acesso a isso, embora não haja arquivos consolidados de correspondência, nós acabamos alcançando esse tipo de documento e você analisa carta após carta, seja de soldado, de oficiais, você vê que havia um nível de articulação, de compreensão do que estava havendo. Quer dizer, essa amostra, ela é bastante significativa, porque quando você começa a ver quantidades expressivas desses documentos, você percebe que aquilo não se limita a um ou outro, né? Não é uma amostra viciada. E você, além disso, tem, muito bem citado, jornais e uma profusão de livros de memórias de ex-combatentes, né? Então, eu acho que esse dado a respeito do nível de alfabetização e até de instrução da FEB, ele está mais do que provado, né? Livros de memória pipocando em caráter de edição de autor pelo Brasil afora, enfim. Eu me detive um pouco nesse assunto, porque nesse mês mesmo saiu uma revista de grande circulação, a Piauí, um artigo pondo em dúvida alguns desses dados, né, de autoria de um acadêmico, que você vê que mesmo entre quem se interessa pelo tema, essas informações da historiografia, que não é nem mais tão recente, né, nós estamos falando de trabalhos que saíram já há 20 anos, 15 anos, não é tão recente assim também esse tipo de avanço nas pesquisas, mas permanece, né? Parece que a FEB, em particular, ela apresenta essa dificuldade de sempre você ter que retomar o que as pesquisas nos informam já faz um bom tempo. Por questões políticas, até por uma espécie de tratamento derrogatório, enfim, a gente sabe como essas coisas são, mas vamos passar para perguntas. Se alguém quiser fazer algum comentário, enviar alguma pergunta para o Júlio, então aqui eu passo a palavra para vocês. Aqui eu tenho uma dúvida. Boa noite a todos. O senhor comentou sobre a entrega de equipamento dos americanos que seriam empregados pela Força Expedicionária na Itália. Foi feita de maneira concreta essa entrega de equipamentos? A Força Expedicionária realmente recebeu o que foi prometido para ela? Bom, recebeu, inclusive antes. Na verdade, o contexto é o Brasil como um todo, todas as três forças, né? Não foi só o Exército. A Força Aérea recebeu os P-40, Curtiss P-40 Hawk, recebeu o P-47 Thunderbolt na Itália, né? Mas recebeu. Os pilotos brasileiros foram treinar primeiro no Panamá, depois treinaram nos Estados Unidos, antes de ir para a Itália. Então, não foi só também equipamento, teve uma troca também até de instrução. Teve a missão... Então, eles foram Panamá, foram para os Estados Unidos, recebemos o P-40, recebemos o P-47, recebemos o Catalina, que era o avião que fazia patrulha, digamos, do Atlântico aí contra os submarinos. Recebemos o B-25 Mitchell. Navios, recebemos diversos contra-torpedeiros, até porque sem eles a gente não conseguiria montar a Força Naval do Sul, Força Naval do Nordeste, para fazer a campanha antissubmarina. E recebemos alguns armamentos antes de ir para a Itália, até para a instrução. Foram bem poucos, até porque a indústria americana tinha que suprir, não era só o Brasil, né? Primeiro tinha que suprir eles mesmo. Segundo, tinha que suprir os aliados que estavam lá na Europa. Terceiro, tinha o fronte do Pacífico. Então, assim, a FEB não era o principal cliente, né? Mas, quando chegaram na Itália, receberam sim metralhadora, morteiro, fuzil, receberam toda sorte de armamento, receberam o capacete M1 de aço, que foi produzido em 1941, a gente não tinha isso aqui. O modelo que a gente usava era o 1917, que era um
baseado na Primeira Guerra Mundial, bem parecido, e era bem parecido com os capacetes da Revolução de 32 também. Então, muita coisa foi recebida no teatro de operações, assim que receberam lá. Existia uma, digamos, uma unidade logística americana específica na Itália, que era a PBS, Peninsular Base Section. E ela fazia muito essa, digamos, a logística de distribuição de material, de armamento, inclusive com material salvado. Divisões americanas começaram a invadir a Itália em 43. Às vezes um capacete que arrebentava jugular, tal, caía no terreno. Esse material era recuperado e voltava para a cadeia de suprimento. Tanto é que eu e o César achamos uma vez, em São Paulo, um capacete que, pela numeração dele, estava no Brasil. Pela numeração dele, ele foi da FEB, muito provavelmente, e foi da uma das divisões americanas que estavam na Itália, e mais especificamente a 82 Airborne, que saltou na Sicília. Então, a gente tem provas aí de que esse material foi distribuído, inclusive os salvados de outras divisões americanas chegaram para a FEB também. Capacetes repintados que tinham alguma pintura de divisão americana embaixo da pintura de capacete da FEB. Então receberam muito material, sim. Até porque se não tivesse recebido, a gente não conseguiria entrar em combate, porque a gente não foi com armamento nenhum. Então espero ter respondido aí. Perfeito, muito obrigado. Zaghi, você poderia comentar um pouquinho sobre a questão das perdas que a FEB teve, principalmente por conta do frio intenso, naquela região de Abetaia? Bom, em relação ao frio, a indústria nacional já tinha uma indústria têxtil, ela poderia ter produzido material melhor, só que as especificações para a confecção dos uniformes demorou a ser feita. Até em face também de estar em dúvida se ia para o Norte da África ou se ia para a Europa. Então, o material começou a ser feito, a tecelagem, antes de sair nas especificações. Então, primeiro, não foi feito em quantidade para toda a divisão, e outra, a qualidade não era lá essas coisas, até por causa dessa falta de, digamos, das especificações, que ela saiu depois. Então, isso aí acabou que acarretou quando chegaram lá e começou a esfriar, eles viram que, opa, o americano, apesar de inicialmente não estar previsto entregar uniforme para a FEB, acabou que teve que entregar o uniforme mais pesado para a FEB. Então, muitas fotos a gente vê aí os febianos com capote ou com outro tipo de material de inverno, até uma bota de inverno que a gente não tinha aqui, foi em face disso aí, de uma demora na confecção, da padronização de uniformes, né? E, obviamente, também a nossa indústria têxtil não era exatamente do mesmo padrão da indústria americana, né? E não tinha a mesma capacidade de produção também. Então, isso aí foram alguns fatores que influenciaram até digamos, não digo em perda de gente morrendo por causa de frio, mas dando gangrena, pé de trincheira, esse tipo de baixa a gente teve, com certeza. Mas não foi também exclusividade nossa. Existem artigos aí de divisões americanas que muitas baixas foram por causa desse tipo de coisa também. É só assistir o Band of Brothers, quando eles estavam lá em Bastogne, lá que eles ficaram, digamos, isolados na floresta lá na Bélgica, tiveram baixas pelo mesmo motivo. E era o exército americano, uma das divisões de ponta deles, que era 101, 82 também estavam lá. Nessa questão de que houve um número de praças que manifestou doenças ou problemas de saúde como cáries, né? É bom lembrar que esses eram problemas que aconteciam de forma generalizada nos anos 40, né? Os padrões de saúde não são os mesmos. Então você tem, mesmo dentro da própria 101, um número de extrações alto. E logo após as campanhas, porque os soldados comiam aqueles alimentos extremamente açucarados, não tinham tempo para higiene, né? Não era o mesmo padrão de hoje. Então é necessário atentar para isso, né? Raquitismo, os Estados Unidos tinham saído da Grande Depressão com o New Deal. Então você também, se for examinar os textos, as pesquisas que existem sobre a seleção médica nos Estados Unidos, nós vamos constatar que esses problemas de má nutrição, eles eram mundiais, né? O padrão era outro.
indústria alimentícia, que vai prover alimentos em grande quantidade, é algo bem mais recente, né? Na Itália mesmo, a gente sabe que isso é algo que surge a partir dos anos 60, 70. A própria dieta do camponês italiano, né? Quando os soldados chegam lá, às vezes eles tentavam recorrer a alguma fonte local de alimentação, mas era tudo muito simples, né? Talvez polenta, eles falam muito de comer polenta em casa do italiano, às vezes com um fiapo de carne de porco, que era o que tinha para comer lá, né? A vida era mais difícil naquela época, especialmente em situação de guerra. Boa noite, pessoal. Coronel Zari, parabéns pela sua exposição. Na verdade, eu tenho duas questões para o senhor. Uma diz respeito ao local de desembarque da Força Expedicionária Brasileira. Eu, assistindo a pelo menos uma palestra do Coronel Giovanni Lattifala, ele discute sobre a possibilidade de a FEB, em vez de desembarcar na Itália, em Nápoles, ela ser utilizada de alguma forma no norte da África. Lembrando que em 1944, a guerra no norte da África já estava praticamente terminada, já finalizada. O que o senhor poderia falar a respeito dessa questão, sobre a escolha? Realmente houve essa possibilidade da FEB ser utilizada, pelo menos inicialmente, no norte da África? E uma outra questão, Coronel Zari, é sabido que, acho que em agosto de 44, os aliados vão desencadear a Operação Dragão, né? Desembarque no sul da França, e foi ali próximo, né, a chegada da FEB, do primeiro escalão à Itália. Em alguma medida, a mobilização aliada para essa grande operação sul da França afetou de alguma maneira o desembarque da FEB na Itália? O que o senhor poderia nos trazer a esse respeito? Muito obrigado. Bom, primeiramente, em relação ao emprego na África, sim, provavelmente era a primeira opção, até porque a gente é um país tropical, o norte da África bem parecido, apesar de não ser tropical, mas é mais parecido com a gente do que Europa. Em 43 teve uma missão precursora, até o general Mascarenhas foi, junto com um grupo de oficiais, até o pessoal da FAB também. Existe uma evidência fotográfica disso aí. Eles foram para o norte da África, foram para Oran, visitaram lá, e era uma possibilidade, sim. Só que quando acabou que ficou pronta, veio o embarque e tal, a campanha da África já tinha acabado. Então não tinha mais o porquê ir para lá para adaptar, não tinha. O desembarque na Itália já tinha começado também em 43, começou pela Sicília. Quando a FEB chegou lá, até Roma já tinha sido liberada. Então optou-se por enviar a FEB para a Itália, por esse motivo, porque já tinha acabado o norte da África. E em relação à segunda pergunta, quando começaram a botar divisões para essa Operação Dragoon, elas saíram, inclusive, da Itália. Então, o 5º Exército Americano, especificamente, ele começou a ficar, digamos, desmilinguido em relação a tropas. Então, foi esse o outro motivo da FEB ter sido incorporada lá, e depois também a 10ª de montanha. Então, esses aí foram os fatores, digamos, de que acabaram fazendo com que a FEB fossem acabar indo para a Itália. O término da campanha no norte da África, a vitória aliada, expulsão ali, digamos, o último bastião alemão ali foi Tobruk, e tem essa Operação Dragão que tirou tropas do fronte italiano. Então o 5º Exército e o 8º Britânico estavam carentes de tropas, e a FEB estava chegando, tinindo, com tropa, 25 mil homens zerados. Então foi por isso que acabaram indo para lá. Sim, obrigado. Em relação, vou fazer um breve comentário em relação a essa última pergunta do Raul. O 5º Exército estava premido pela necessidade de recompletamentos durante o segundo semestre de 1944. Não só o 5º Exército, mas os exércitos que vinham avançando pela Normandia também, porque se passava a experimentar uma guerra de atrito, e especialmente na infantaria,
o número de baixas era muito grande, tanto que os americanos tiveram que cancelar vários programas de treinamento para os quais eles separavam aquele pessoal das universidades, né? E acabaram mandando esses jovens para a linha de frente como replacements, como substitutos para as divisões de infantaria, a nata da juventude americana, né? Alguns ficaram famosos depois da guerra, o Paul Fussell, o Kurt Vonnegut, escritores famosos, cientistas, né? Aquele programa que tirava os jovens das universidades e os colocava em cursos de treinamento avançado de tecnologia para a Força Aérea. Eles acabaram indo para onde eles menos queriam. Então, a FEB ela é muito bem recebida. O Clark cita isso nas memórias. A FEB é muito bem recebida, não só porque tinha perdido as divisões mais experientes para a invasão do sul da França, o Corpo de Exército francês também, que tinha experiência em guerra de montanha, né? Mas também para tapar buracos, né? A FEB, a 92ª e a 10ª de montanha, que apesar de ter sido criada para lutar em montanha, não estava destinada necessariamente para a Itália. Foi o Clark que aceitou. Quando os americanos criam a 10ª de montanha, eles não sabem bem o que fazer com aquilo. E acabou sendo uma coincidência feliz, mas também tardia, né? Tardia. E uma divisão para uma campanha que foi entrecortada por combate em montanha do começo ao fim, ajudou, mas poderia ter ajudado mais no momento anterior e talvez como um corpo de exército, que foi exatamente o que foi tirado ali das divisões francesas, 3, né? Professora Silmara, Júlio, o Coronel Zari, demais integrantes presentes aqui do grupo. Eu agradeço a todos pelas participações, pela presença e especialmente pela vasta quantidade de informações e reflexões apresentadas aqui pelo Júlio. Eu me despeço de vocês e espero que nós possamos repetir essas atividades cada vez mais em prol do conhecimento sobre a FEB, sobre a participação do Brasil na guerra, as demais forças, a realidade de nosso país na época, e sobre a Segunda Guerra e os conflitos em geral. Muito obrigado.